Reflexões introspectivas. Para entender o barulho do mundo, devo antes conhecer profundamente o silêncio. A introspecção é um profundo mergulho nas águas do saber. Esvaziar a mente é arquivar tudo o que se sabe para dar lugar a novas revelações. Tudo pode ser revelado, se eu me permitir a não me ocultar. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, em mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Eu fiz questão de abrir o programa de hoje com essas reflexões introspectivas, porque são pequenas frases decorrentes de momentos introspectivos, frases que algumas desse que vos fala, outras de sócios pensadores que nos enviam por e-mail, enfim, algumas tiradas dos encontros que fazemos. E essas frases são breves, mas têm um efeito muito grande, às vezes, quando nos detemos um pouco no seu conteúdo. Por exemplo, para entender o barulho do mundo, devo antes conhecer profundamente o silêncio. Isso tem uma relação enorme com a prática introspectiva. Porque a prática introspectiva objetiva exatamente um novo saber que é decorrente de um momento de total silêncio. Tanto que a sugestão para a prática da introspecção disciplinada é que você se sente num lugar confortável, feche os seus olhos, fique em silêncio, não direcione o seu pensamento e deixe que ele aflore de forma natural. Consequentemente, é aí que vão surgir as intuições criativas, os novos pensamentos, as novas soluções para tudo aquilo que está relacionado à sua vida. A segunda reflexão nos diz que a introspecção é um profundo mergulho nas águas do saber. Esse saber a qual ela se refere é um saber, de certa forma, restrito a cada um de nós e à necessidade individualizada de cada um de nós. Porque é óbvio que vivemos numa sociedade coletiva. Como sempre coloco aqui, a primeira sociedade que vivemos é o lar, é a família, né? Depois talvez a empresa e por fim a sociedade coletiva como um todo. No entanto, eu sou um produto dessa sociedade, eu sou uma parte dessa sociedade. E quando eu desenvolvo o saber daquilo que é a gestão do meu próprio ser, relacionadas às questões que me dizem respeito, tanto do ponto de vista emocional, profissional, espiritual, enfim. Consequentemente, eu levo esse ser, que é a engrenagem dessa sociedade coletiva, de forma mais apta para servi-la e para viver um bem-estar dela decorrente. Então, de fato, a introspecção é um profundo mergulho nas águas do saber, e eu diria, do saber individual de cada um de nós e do saber sobre nós, sobre cada um de nós, das nossas necessidades, da maneira de suprir as nossas deficiências, da percepção das nossas virtudes. O terceiro pensamento introspectivo nos coloca: esvaziar a mente é arquivar tudo o que se sabe para dar lugar a novas revelações. É interessante que no último programa eu até fazia uma sugestão no sentido prático de como você pode ter uma manifestação do verdadeiro ser que reside em você, não é? E eu sugeria uma música talvez que você conheça a letra inteira, uma música que você conhece bem. Então você vai para um momento introspectivo, fecha os seus olhos, fica em silêncio e tenta efetivamente colocar a letra dessa música em pensamento, sem emitir sons, não é?
E você vai perceber que nesse teste dificilmente você consegue chegar até o final da música, por mais que você conheça essa música, porque num dado momento vai haver uma manifestação de um pensamento intruso. Eu sempre coloco esse pensamento intruso entre parênteses, porque ele é muito similar à intuição, ao pensamento criativo, porque é onde reside o seu real saber e o seu real ser. E a gente às vezes não está muito atento a esta invasão neste pensamento consciente, né? Por exemplo, se estou fazendo essa música de forma consciente, fico meio alheio. Mas no momento que ele aparece, se eu estiver perceptivo, eu vou entender perfeitamente, com convicção plena, de que ali reside efetivamente o meu real saber e o meu real ser. Por isso eu acho fantástica essa frase quando diz: esvaziar a mente é arquivar tudo que sabe, né? Esse é um produto da introspecção disciplinada. Na introspecção compreensiva é diferente, porque nós vamos levantar uma questão de algo que está acontecendo, de algo que sabemos. Se estamos estudando para uma prova, né, por exemplo, vamos usar a introspecção compreensiva para nos auxiliar a entender aquela apostila que estamos estudando e assim por diante. Já na introspecção disciplinada, a ideia é outra. A ideia da introspecção disciplinada é o real conhecimento de si mesmo. É aquela velha máxima de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. É esse o propósito da introspecção disciplinada. Portanto, a introspecção disciplinada é a manifestação de fato daquilo que não se sabe, né? É quando você fica em silêncio, esvazia sua mente de pensamentos conscientes, quer dizer, e deixa aflorar naturalmente. Por isso que a frase coloca: esvaziar a mente é arquivar tudo o que se sabe, para dar lugar a novas revelações. Então, quando nós não estamos ali degladiando com os nossos pensamentos, ficamos em silêncio, fechamos os nossos olhos e aquietamos, num dado momento, esse pensamento consciente tão atormentador que atira para todos os lados, porque isso é um pouco da nossa vida cotidiana. Ele se esvai e aí sobra o silêncio. E nesse momento de silêncio é que se manifesta efetivamente a verdadeira identidade do ser e o verdadeiro saber que cada um necessita para equacionar as questões pendentes em sua vida. Por fim, a última frase nos diz: tudo pode ser revelado se eu me permitir a não me ocultar. Esta frase tem relação com a prática introspectiva. Todos nós temos sede de respostas a indagações que cotidianamente nos fazemos, né? Para onde eu vou, da onde eu vim, qual é o sentido da minha vida, o que é a vida final. Principalmente aqueles que já caminharam um pouco ao longo da vida, né? Depois dos 50 anos, é muito comum essas questões, né? Porque a gente começa a viver muito mais em decorrência de um presente do que de uma perspectiva futura, não é verdade? Sabemos que a vida vai se esvaindo, vai se acabando lentamente, e começam a aparecer essas indagações. É muito comum nessa faixa etária. Felizes daqueles que começam a se indagar ainda quando jovem em relação a essas questões. E quando a frase afirma que tudo pode ser revelado, isto é real. Nós colocamos aqui inúmeras vezes que não podemos admitir um Criador das criaturas que não tenha colocado essas criaturas em condições de igualdade. Então, consequentemente, não deveria haver segredos às criaturas criadas. E eu digo a vocês, não há segredo para as criaturas criadas. No entanto, eu tenho que me permitir. Porque ele diz assim: tudo será revelado se eu permitir não me ocultar. E o que significa se ocultar? Aí entra aquela questão que nós colocamos aqui também inúmeras vezes, né? Talvez a maior dificuldade que a gente tem em relação a ter uma identidade própria e diga que de fato este sou eu, ou mais, a dificuldade maior em preencher esse vazio existencial que por vezes se apresenta, se deve um pouco à própria conjunção que nós vivemos, ou seja, a vida da qual a gente faz parte. Nós já colocamos aqui isso inúmeras vezes, que quando nós adentramos ao mundo, não é, saímos lá da meninice para
fase da pré-adolescência, adolescência, nós adentramos um mundo de saberes prontos, ou seja, um mundo organizado, socialmente organizado. Consequentemente, nós nos colocamos à disposição daqueles que nos ensinam, ou seja, começamos a aprender com a prática cotidiana de cada pessoa, seja essa prática familiar, coletiva, enfim. E aí nos são sugeridas muitas coisas, e nós sabemos que isso é verdade, nos é sugerido que devemos estudar, trabalhar, ter uma religião, normalmente a religião dos pais, etc. E a partir daí, vejam bem, eu sempre faço questão de frisar, eu não sou contrário aos saberes emprestados. Eu acho fantástico o fato de a gente adentrar o mundo e já encontrar um monte de coisa que foi pensada, que está pronta aí para nos servir, que nós não precisamos novamente descobrir tudo, não é verdade? Inventar a escrita, enfim, está tudo pronto. Então, de certa forma, nós entramos num mundo favorecido, de forma favorecida, quanto maior é a evolução desse mundo. Então, quero deixar muito claro, não sou contrário a que se adquira esses saberes emprestados. O que às vezes me preocupa é que não há, de fato, uma preocupação no sentido de você buscar essa identidade própria, de revelar a você o seu próprio ser, de revelar a você o seu próprio conteúdo, as suas próprias aptidões, os seus dons. Então isto às vezes é preocupante, porque de certa forma ao longo da vida nós vamos construindo, como disse aqui num programa anterior, uma espécie de personagem, assim como o personagem de um filme ou de uma novela. Nós também ao longo da vida criamos um personagem que tem um nome, que procede de determinada família. Alguns valorizam muito, inclusive, essa questão até do sobrenome familiar, não é verdade? E nos tornamos um ator que assume, muitas vezes eu diria, não um só personagem, mas diversos personagens, não é verdade? Porque ele vive uma função profissional, né? Para algumas pessoas eu sou o peixeiro, né? Porque trabalho com peixes ornamentais. Para outras pessoas eu sou um pensador, né? Da sociedade do pensamento livre. Então esses papéis que nós vivemos ao longo da vida, né? Marido, pai, enfim, amigo, né? Nós nos tornamos atores vivenciando esses papéis, alguns estritamente necessários para a nossa subsistência, etc. Mas na medida que a gente vai desempenhando esses papéis, nós também temos uma tendência natural de perder um pouco da identidade, da nossa própria identidade, daquilo que de fato deveríamos ser. E é nesse momento que às vezes se instala essa insatisfação, esse vazio existencial, não é? Como já citei aqui inúmeras vezes, quando você desenvolve uma profissão para a qual você não tem aptidão nenhuma, né? E você desenvolve aquilo só pelo erário, só pelo que vai advir dali do ponto de vista material. Então, consequentemente, não há uma satisfação, uma realização pessoal em relação àquilo que você faz. E isso é um pequeno exemplo. Poderíamos citar tantos outros desta incompletude humana, pelo fato de não saber efetivamente, exatamente, o que eu desejo da vida, o que eu pretendo obter dela e mais, o que eu posso oferecer a ela. Porque a vida, assim como tudo na vida, é uma via de mão dupla. Como diz aquele velho ditado, cada um colhe o que planta, não é? Então, eu preciso me conhecer para perceber quais são as minhas contribuições para essa sociedade onde vivo, para esse mundo, essa cidade, essa comunidade da qual faço parte. Quais são as aptidões que preciso desenvolver e de que forma posso contribuir com esta sociedade? Porque é isto que efetivamente vai fazer com que eu me torne um homem plenamente feliz, realizado em relação à vida. Que não lamente o fato de ter vivido, mas que se sinta orgulhoso por ter tido o privilégio de ser um ser humano durante um determinado período, que viveu a sua vida de forma equânime, ajustada às suas próprias convicções. Portanto, tudo de fato pode ser revelado, sim. A sua aptidão profissional,
a pessoa que você sonha para conviver com ela, para se tornar a metade da laranja. Tudo pode ser imaginado previamente, mas você tem que se permitir, ou seja, você não pode se ocultar. E às vezes esses papéis que fazemos ao longo da vida, esses personagens que vivemos ao longo da vida nos ocultam. O momento de revelação é um momento de interiorização humana. Por isso nós insistimos tanto na prática introspectiva. Dê a você esse presente. Dê a você alguns minutos do seu dia para você sentar-se confortavelmente, de preferência pela manhã, fechar os seus olhos e pensar sobre você. Acredite, tudo pode ser revelado. Você não terá dúvida sobre as suas convicções, sobre as coisas que você busca, sobre aquilo que efetivamente você deve ou não realizar. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Eu quero agradecer na noite de hoje, mais uma vez, o pessoal do Hotel Fazenda Dona Francisca e agradecer também os meus amigos no Facebook, pelos elogios recebidos pelo projeto que realizamos lá no Hotel Fazenda. Eu sou suspeito para falar, mas de fato os lagos ficaram muito lindos. Acho que vale a pena até passar um fim de semana no hotel para visitar os lagos. Isso é comentário, inclusive, que recebido no Face. Então agradeço ao diretor, a pessoa do Francisco lá, aos funcionários, a recepção que tiveram conosco durante o período que lá desenvolvemos esse projeto. E deixo aí no ar a sugestão, aqueles que queiram conhecer, é o Hotel Fazenda Dona Francisca, em Joinville. Vão conhecer também alguns lagos maravilhosos já na entrada do hotel, que a Peixe Vida ajudou na execução do projeto. Muito obrigado, Francisco, e a todos os funcionários. No programa da semana passada, nós estávamos respondendo as perguntas dos amigos do Pensamento Livre e deixamos algumas pendentes para o programa de hoje. Então eu gostaria de retomar esse assunto para que a gente assim possa cumprir com o prometido e completar aqui o restante das perguntas que ficaram pendentes. Uma delas nos diz o seguinte: quais os tipos de sentimentos que devo deletar de minha vida para melhorar? Tipo teimosia, raiva, mentira, mal e mal? Pois penso que não adianta eu organizar minha vida e continuar me envenenando com atitudes que não me fazem progredir. Como pessoa, como um ser humano que nasceu para buscar o equilíbrio em qualquer situação e ambiente. É interessante, mas eu penso que
seria tão fantástico, não é? Se a gente pudesse de fato deletar, não é? Assim como no computador, alguns sentimentos perniciosos relacionados à nossa vida. Mas nessa questão do negativo, positivo, do bem e do mal, eu sempre digo, né? Sempre tem uma terceira alternativa, né? A da neutralidade. E também vejo assim, de certa forma, que é interessante esses sentimentos, às vezes até nocivos, porque muitas vezes nós estamos caminhando dentro de um caminho mais correto, e às vezes ele serve como um aviso quando nós cometemos um deslize, ou uma pequena falha com alguém, ou um ato às vezes até impensado, né? Mas isso de certa forma faz com que a gente nos leve a uma reflexão mais profunda. É muito comum, por exemplo, na vida 2, quando minha esposa está meia triste, eu já me pergunto se aquilo está relacionado com alguma ação minha. Então já me inventario intimamente para saber se posso ter feito alguma coisa que tenha, de certa forma, contribuído naquela situação, né? E às vezes não, às vezes é só um problema relacionado a ela mesma. Por vezes tem culpa, sim, de alguma atitude relacionada à minha pessoa. Então isto, de certa forma, é bom, porque faz com que a gente se corrija. Então eu diria que é bom a gente não poder deletar, né, esses sentimentos, né, da nossa vida, porque eles não são totalmente negativos. Eu acho que eles podem propiciar uma situação positiva. Então às vezes são a mola propulsora que nós precisamos para sair dessa situação para outra. Penso que a infelicidade às vezes é a não percepção quando alguma coisa não tão boa está acontecendo conosco, quando a nossa ação não tem sido muito coerente, não é? Então esta ausência de percepção. Mas aí eu acho que a melhor maneira de avaliar é olhar para mim mesmo. Ou seja, se eu estou com mal-estar e esse mal-estar é constante, ele é decorrente de alguma coisa errada com a minha pessoa. Então aí cabe sim a introspecção compreensiva, fazer um levantamento das minhas ações nessa última semana, nesses últimos 2 dias, mas fazer um levantamento minucioso de fato das minhas relações com as pessoas, no trabalho, em casa, no lar, nas amizades, enfim. Como é que eu me comportei? Porque este mal-estar, ele é decorrente de alguma coisa acontecida nesse período. Então, quando eu consigo situar, não é? Quando eu consigo, de certa forma, diagnosticar o que me levou a ficar com esse mal-estar, consequentemente, eu estou muito próximo de achar um remédio, não é verdade? Que seria uma nova ação relacionada a isso. Então eu diria que o importante não é, talvez, deletar da nossa vida as coisas ruins, as coisas negativas, mas é mantermos a nossa percepção acesa para quando elas acontecem, porque todos nós estamos sujeitos a essas coisas, a deslizes, né? O ser humano é falho por natureza, não é verdade? E como eu digo sempre, se condenar muito não ajuda. O importante é a gente sair de uma situação negativa para uma situação melhor. E isso só é possível quando se tem a percepção do erro. É importante que eu tenha a percepção do erro. Mas eu quero lembrar que a percepção do erro, ela é tão importante quanto a percepção do acerto. Aqueles que dispõem do livro Introspecção, se vocês lerem o capítulo relacionado à introspecção compreensiva, vocês vão perceber que ele faz uma sugestão que você levante todas as coisas negativas nesses últimos dias que você acha que tenha cometido de errado. Depois, posteriormente, ele pede que ao mesmo tempo você lembre de coisas positivas que aconteceram no mesmo período. Porque às vezes também nós nos quedamos tanto em relação àquelas coisas erradas que porventura aconteceram, às vezes por um deslize nosso, não é? E acabamos, vamos dizer assim, eliminando as coisas boas da nossa vida, porque nos detemos muito naquilo que é negativo. Então ela coloca que também você lembre das questões positivas, porque o que pode suplantar
uma atitude errada, um pensamento errado, até uma ação errada, é a ação correta. A única maneira de suplantar o erro é o acerto. E nós não erramos durante a nossa vida inteira. A maior parte da nossa vida nós acertamos. Então eu tenho que evidenciar de forma mais intensa os meus acertos, eu diria. Deletar, acredito que não. Acho que se a gente tem um grau de teimosia, ele é até meio natural, inerente ao ser, não é? E às vezes quando você teima em relação a algo que você tem convicção, não é? Eu não sei até que ponto isso está errado. Então quando você expressa uma opinião da qual você acredita, não é? A raiva é uma coisa comum. Ela coloca aqui, é colocada aqui, né? Tipo, teimosia, raiva. Quando alguém te corta no trânsito, quando alguém, né, te xinga, você sente raiva, é natural, é próprio do ser humano. O que é errado é alimentar a raiva, porque isso pode levar a um sentimento de vingança, aí sim. Mas nós podemos sentir raiva até de forma impensada. Alguém nos xinga ou nos diz alguma coisa que não nos agrada, é natural que a gente responda isso com a própria raiva. A questão é não alimentar esse sentimento. Por isso que eu digo, a percepção, essa avaliação cotidiana que se faz de si mesmo é extremamente importante. Porque ela vai mostrar, de certa forma, que esses sentimentos são naturais, nós não vamos excluir esses sentimentos da nossa vida, mas por outro lado, nós não precisamos alimentá-los quando eles são manifestos. Nem fazer deles uma constante na nossa vida. A mentira, né? Olha, eu gostaria de conhecer um único ser humano que não mentisse, porque eu acho que a mentira é parte da vida de todos nós, porque tem mentiras que são até necessárias às vezes. Então, como deletar a mentira? Por exemplo, eu já fui levar notícia de falecimento que eu tive que começar com uma mentira. Porque senão o choque ia ser tão intenso que eu poderia provocar um outro óbito, né? Então eu tive que começar, olha, fulano sofreu um acidente, como ele está? Não sabemos ainda, mas já sabia, né? Então isso era uma mentira, na verdade já sabia como é que estava, né? Mas tinha que preparar o terreno. Então há momentos que a mentira até é imprescindível. Então ela não é de todo mal, depende a forma como você acentua isso, quer dizer, quando ela é tão presente na sua vida que você não consegue nem ter identidade própria, aquilo que eu falei, por exemplo, anteriormente dos personagens, quando fazemos da nossa vida uma mentira, do ponto de vista social, do ponto de vista do intelectual, enfim, em todos os sentidos, eu acho que quanto mais autêntico e verdadeiro nós formos em relação à nossa própria pessoa, não vendendo uma imagem que não é de fato a nossa, não passando para o outro, quer dizer, tendo a capacidade de dizer não sei quando não se sabe, isto eu não aprendi, quer dizer, não tendo medo de se mostrar com as suas virtudes, mas também com as suas limitações. Desse assunto eu não entendo, né? Eu acho que isso sim, de certa forma, é excluir a mentira, de certa forma, de nossa vida, a mentira mais danosa, eu diria, né? Então o mal e mal, né? Até colocou aqui o adjetivo mal é antônimo de bom e o advérbio mal é antônimo de bem. Independente da conotação, volta a frisar, acho que isto fazem parte da nossa vida cotidiana e nós temos que sim aprender a lidar com estas coisas, não excluí-las, mas saber efetivamente inventariá-las no momento adequado através da introspecção compreensiva e não alimentar aquilo que efetivamente é danoso. Tem mais uma pergunta que diz o seguinte: olha, quantas vezes me pergunto, será que estou errando ou acertando? Principalmente quando estou em um grupo e me sinto diferente, analiso as coisas diferente, me comporto com outra ética de pensamento. Porém, o silêncio é a minha resposta. Será que isto é correto? Às vezes, a nossa análise crítica, eu sempre costumo dizer o seguinte: todo ser humano é detentor de um senso crítico.
Então é natural que quando a gente está num grupo de pessoas, façamos uma análise prévia das pessoas que ali estão, não é? E isso é importante porque é a partir desta análise crítica que nós fazemos as nossas escolhas, escolhemos as nossas amizades, as pessoas com quem queremos estar ou não, não é verdade? Só que há que se ter um cuidado. Eu digo que esta avaliação, ela deve dizer respeito sempre só a mim mesmo. O problema é quando a gente avalia a outra pessoa e leva essa avaliação ao conhecimento dos demais. Eu acho que aí não é coerente. Tanto se essa avaliação se é positiva ou negativa, não importa. Não importa da leitura que você faz do teu semelhante, se é uma leitura boa ou má. Não é esse o caso. A questão, eu acho que esta apreciação, ela deve servir única e exclusivamente para mim poder fazer as minhas escolhas, não é? Esta avaliação, porque às vezes esta primeira avaliação pode ser efetivamente equivocada, tanto para o negativo quanto para o positivo. Então, às vezes você avalia uma pessoa de forma muito positiva e posteriormente você se decepciona porque percebe que exagerou na sua avaliação. Por outras vezes você avalia alguém de forma negativa e quando conhece essa pessoa melhor, você vê que a pessoa tem qualidades que você sequer sonhava que aquela pessoa pudesse ter. Então, por isso que eu acho que o bom senso seria guardar sempre a avaliação para si mesmo. Do ponto de vista coletivo, que é colocado aqui, quando eu estou em um grupo e me sinto diferente, analiso as coisas diferente, me comporto com outra ética de pensamento, porém o silêncio é minha resposta. Será isto correto? Eu acho que sim. Eu acho que eu devo manifestar a minha opinião de forma coletiva se for solicitado. E aí eu te digo, não me importa o tamanho da briga que eu esteja comprando. Aí se me solicitarem a minha opinião, eu a dou dentro de um grau de sinceridade, de acordo com aquilo que eu acho correto. Independente se isso vai de encontro ao desejo daquelas pessoas que ali estão ou não. Agora, se eu não for solicitado, eu também não levo a minha opinião, mesmo quando essa é contrária ou favorável àqueles que ali estão, né? Então, se a gente está no coletivo e é solicitado a opinar, eu opino. Eu opino, dentro das minhas próprias convicções, seja o assunto que for. Eu não temo. No entanto, volto a frisar, desde que a gente seja solicitado. Eu espero ter respondido as perguntas aqui, que de certa forma possa ter sido útil as respostas de alguma maneira. Acredito que, eu sempre digo, o ser humano sempre nos acrescenta alguma coisa, até quando ele erra, né? Então, se eu errei, eu tenho certeza que eu acrescentei alguma coisa. Porque quando ele erra, ele nos dá a percepção do que não devemos fazer ou dizer. Então, mesmo nesses momentos, se a nossa avaliação for coerente, ele nos ajuda. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo,
da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Semana passada me chamou a atenção um artigo colocado na Sociedade do Pensamento Livre, no site da Sociedade do Pensamento Livre, pela sócia pensadora Karine Cardoso, de autoria da Glória Hurtado. E eu gostaria de dividir com vocês porque achei extremamente interessante. E ele nos diz o seguinte: encerrando os ciclos. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Sem insistirmos em permanecer nela mais que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos, não importa o nome que damos. O que importa é deixar no passado os momentos da vida que já se acabaram. Foi despedido do trabalho? Terminou uma relação? Deixou a casa dos pais? Partiu para viver em outro país? A amizade tão longamente cultivada desapareceu sem explicações? Você pode passar muito tempo se perguntando por que isso aconteceu. Pode dizer para si mesmo que não dará mais um passo enquanto não entender as razões que levaram certas coisas, que eram tão importantes e sólidas em sua vida, serem subitamente transformadas em pó. Mas tal atitude será um desgaste imenso para todos. Seus pais, seu marido ou sua esposa, seus amigos, seus filhos, sua irmã, todos estarão encerrando capítulos, virando a folha, seguindo adiante. E todos sofrerão ao ver que você está parado. Ninguém pode estar ao mesmo tempo no presente e no passado, nem mesmo quando tentamos entender as coisas que acontecem conosco. O que passou não voltará. Não podemos ser eternamente meninos, adolescentes tardios, filhos que sentem culpados ou rancorosos com os pais, amantes que revivem noite e dia uma ligação com quem já foi embora e não tem a menor intenção de voltar. As coisas passam, e o melhor que fazemos é deixar que elas realmente possam ir embora. Por isso é tão importante, por mais doloroso que seja, destruir recordações, mudar de casa, dar muitas coisas para orfanatos, vender ou doar os livros que tem. Tudo neste mundo visível é uma manifestação do mundo invisível do que está acontecendo em nosso coração. E o desfazer-se de certas lembranças significa também abrir espaço para que outras tomem o seu lugar. Deixar ir embora, soltar, desprender-se. Ninguém está jogando nesta vida com cartas marcadas. Portanto, às vezes ganhamos, às vezes perdemos. Não espere que devolvam algo. Não espere que reconheçam seu esforço, que descubram seu gênio, que entendam seu amor. Pare de ligar sua televisão emocional e assistir sempre ao mesmo programa, que mostra que você sofreu com determinada perda. Isto o estará apenas envenenando e nada mais. Não há nada mais perigoso que rompimentos amorosos que não são aceitos, promessas de emprego que não têm data marcada para começar, decisões que são sempre adiadas em nome do momento ideal. Antes de começar um capítulo novo, é preciso terminar o antigo. Diga a si mesmo que o que passou jamais voltará. Lembre-se que houve uma época em que podia viver sem aquilo, sem aquela pessoa. Nada é insubstituível. Um hábito não é uma necessidade. Pode parecer óbvio, pode mesmo ser difícil, mas é muito importante. Encerrando ciclos,
Não por causa do orgulho, por incapacidade ou por soberba, mas porque simplesmente aquilo já não se encaixa mais na sua vida. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira, deixe de ser quem era e se transforme em quem você é. Autora Glória Hurtado. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida no nosso último bloco na noite de hoje. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas, Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, Aquários e Lagos Ornamentais, de pequeno e grande porte. É impressionante como esse texto me chamou a atenção, encerrando ciclos, porque me remeteu até quando eu estava escrevendo o livro da Sociedade do Pensamento Livre, e esse primeiro livro, Sociedade do Pensamento Livre, eu diria que boa parte dele foi fruto de momentos introspectivos. E me lembro que já dividi aqui algumas vezes que quando senti a necessidade de fazer alguma coisa em relação à introspecção, que já vinha sendo uma prática constante na minha vida, um belo dia introspectivo me veio. Faz uma associação, mas como uma associação? Sociedade do Pensamento Livre. E veio o nome da Sociedade do Pensamento Livre. Mas como que vou instituir isso, aquele diálogo consigo mesmo no momento introspectivo? Escreve um livro. Então os pensamentos surgiam naturalmente em minha mente. Eu como? Mas aquilo me surpreendia do ponto de vista consciente, ou seja, como escrever um livro? Eu tenho o 5º ano primário. Eu nunca escrevi nada na minha vida, nunca senti desejo de escrever um livro. Não sei nem como se começa um livro. E aí sucessivamente a introspecção vinha clareando na minha mente o caminho para se escrever um livro, e é interessante que no momento introspectivo veio os 14 capítulos do livro, os títulos de cada capítulo. E isso de certa forma foi bom, porque num primeiro momento eu comecei a, vamos dizer assim, a dar o pontapé inicial no sentido de fazer efetivamente este livro. Como eu coloco às vezes, a vida é um desígnio, então não é você que estabelece, de repente as coisas de fato acontecem de tal forma que não tem como negá-las, né? E esses 14 capítulos intitulados ali, para mim, era uma evidência lógica desse desígnio. No entanto, o meu ser consciente, esse ser inquieto, que de certa forma faz parte de cada um de nós, questionava, principalmente o 14º capítulo, a ciência, a religião, a filosofia e o ser humano. Era esse o título do capítulo. E eu me preocupava conscientemente e dizia, mas como que eu vou compor um capítulo tão complexo? Eu não entendo muito de filosofia, de ciência, do ser humano, de religião. E quando eu queria me atormentar com esse pensamento,
Aí me invadia esse verdadeiro ser que reside em mim e me dizia: você não está no 14º capítulo, porque às vezes eu estava lá no 2º. Você está no 2º, então deixa essa preocupação para depois. Assim como, quando o 2º já estava feito, não te preocupa mais com ele, quer dizer, vai haver uma revisão, enfim, vai haver uma apreciação do conselho mentor e eles vão julgar se isso está a contento ou não. Então se encerrava um ciclo e se começava outro, e eu vivi isso na minha vida. E uma coisa que é interessante e perceptível nas introspecções cotidianas é que a abençoada rotina nossa de cada dia, e eu tenho a minha, assim como todos vocês, acredito que tem, apesar de ser chamada de rotina diária, ela nunca repete a mesma coisa. Por exemplo, eu encerrei um projeto agora no meu trabalho, na empresa que faço parte, que é a Peixe Vida. No entanto, quando eu olho o site da empresa, eu percebo quantos projetos ao longo de 30 anos já foram realizados e nenhum deles foi igual. Nunca se repetiu. Até quando a gente sugere ao cliente que busque um projeto dentro do próprio site, às vezes o cliente busca o formato de um projeto, mas quer a pedra de revestimento de outro. Então já não sai igual ao anterior. O que eu quero dizer com isso? É que a vida é fantástica, porque a vida se renova a cada instante. A vida se renova a cada instante. Os momentos aparentemente são iguais, mas não são iguais. A vida não é uma chatice, ela não se repete. Ela é feita efetivamente de novidades. E o que esse artigo coloca é essa questão de não se viver no passado, que é muito próprio da introspecção, e nem no futuro. Porque a vida, ela acontece e está acontecendo nesse exato momento. A vida se dá sempre nesse exato momento. E abençoado aquele que tem a percepção desse exato momento, porque esse ser vive a vida na sua plenitude, independente do que esteja lhe acontecendo neste exato momento. Porque ele não está nem no antes nem no depois. Ele se situa no agora. E esta ideia que coloca aqui é fantástica. É pena que nós dispomos de pouco tempo no programa, mas questões como coloca aqui: foi despedido do trabalho? Terminou uma relação? Deixou a casa dos pais? Partiu para viver em outro país? A amizade tão longamente cultivada desapareceu sem explicações? Olha como essas questões são pertinentes à vida das pessoas, não é verdade? Quantos que são despedidos do trabalho e ao invés de se colocar na disposição de renovar-se e esquecer que isso já foi, se detém lamentando o fato, ou fica acomodado com o seguro-desemprego, né? E torna tardia uma possibilidade de um futuro melhor. Quantos que terminaram uma relação, que sabem que as chances de que isso se repita são muito pequenas. Existe até um artigo que li uma ocasião sobre relacionamento a dois, que ele coloca que a separação é equivalente à morte. Porque mesmo quando você reata, o relacionamento nunca mais será o mesmo. Entende? Então, se você tem um relacionamento com a sua namorada, ele é interrompido por qualquer motivo, ciúme, briga, não importa o motivo, traição ou não, se você voltar a este mesmo relacionamento, ele jamais será o mesmo que você teve outrora. Porque ele se modificou por esse acidente de transcurso. E quantos que sabem que terminou-se a relação e não há nenhuma chance de reatar, e ficam sofrendo com a memória de uma relação que não vai voltar. E olha quanto tempo desperdiçado em sofrimento e em dor desnecessário, quando a atitude mais correta seria: bom, terminou, é doloroso, mas daí, vamos levantar a cabeça, a vida continua, não é verdade? Novas oportunidades vão surgir.
Na questão introspectiva, então eu insisto muito, porque eu chego a colocar uma frase fantástica, eu digo: faça a introspecção, porque aí você vai entender o que significa eis que tudo se fez novo. Porque são novas ideias, é um novo momento, é uma nova situação, é uma nova intuição, é um pensamento criativo, é uma nova opção de vida. Mas se permita, como eu disse anteriormente, não se oculte. Permita-se um momento introspectivo para que essas revelações possam ser manifestas. Quantas vezes eu coloco aqui: não abra mão daquilo que você fez na sua vida, que você faz na sua vida e que você acha que é produtivo. Seja do ponto de vista espiritual, profissional, nas relações, não abra mão. Porém, acrescente algo novo, que pode trazer novas possibilidades e acrescência em todos os segmentos da sua vida. E esse algo novo é a introspecção. Porque realmente ela é um eterno renovar-se. É a percepção do momento presente. É a percepção da vida que acontece agora. É a percepção de tudo aquilo que tenho. Não fico sofrendo em detrimento daquilo que ainda não possuí ou não conquistei. Porque a conquista seguinte, o passo seguinte, sempre está na dependência da observância do passo que já foi dado. Então volto a sugerir: se permita, dê alguns minutos do seu dia, se presenteie com alguns minutos de manhã, de preferência na hora que levanta, sente numa cadeira confortável, feche os seus olhos e deixe que o pensamento leve você ao encontro de você mesmo. Eu gostaria de encerrar na noite de hoje com um poema que há muitos anos eu leio e releio, porque realmente é muito visível, infelizmente, em boa parte das pessoas, tudo o que ele detém aqui nesse poema do poeta Raimundo Correia. E eu até gostaria de, possivelmente num programa mais para frente, fazer o uso desse poema para que a gente possa conversar um pouco a respeito das ideias que ele aqui expõe. O poema nos diz o seguinte: provavelmente muitos de vocês já conhecem esse poema, é chamado O Mal Secreto. Se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Uma boa noite a todos vocês, obrigado pela companhia, um bom final de semana e até o próximo sábado.